Os dinossauros são os dragões da antiguidade? A narrativa mais difundida afirma que os dinossauros viveram há milhões de anos antes do ser humano e desapareceram muito antes da história registrada. De acordo com essa teoria e narrativa, eles foram extintos há 66 milhões de anos atrás, através de um evento de um impacto de um meteoro que atingiu Yucatán, no México. Essa visão se baseia principalmente na teoria evolutiva desenvolvida por Charles Darwin e consolidada ao longo dos séculos seguintes. No entanto, ao reunir registros históricos, textos antigos, relatos culturais e descrições bíblicas, surge um cenário alternativo, onde criaturas semelhantes a dinossauros coexistiram com o homem e foram conhecidas por diferentes nomes, especialmente como dragões. Este vídeo irá apresentar esse conjunto de informações de forma detalhada e organizada. Antes do século XIX, ninguém usava a palavra dinossauro. O termo foi criado em 1843 pelo paleontólogo chamado Richard Owen, significando largato terrível. Isso significa que civilizações antigas não tinham esse vocabulário. Animais semelhantes seriam descritos como outros termos. Entre esses termos estavam dragões, serpentes gigantes, monstros marinhos e até bestas, ou seja, o conceito pode ter existido, apenas com outro nome. A Bíblia descreve o mundo anterior ao dilúvio em livro de Gênesis. Esse mundo pré-diluviano teria características diferentes, um ambiente mais uniforme, possível maior pressão atmosférica, condições favoráveis a criaturas gigantes. Dentro dessa perspectiva, animais de grande porte, incluindo dinossauros, poderiam ter coexistido com os seres humanos. Diversos relatos antigos descrevem criaturas que lembram dinossauros. Heródoto relata serpentes aladas, assim como Flávio Joséfo, que relatou serpentes aladas no deserto. O texto Bel e o Dragão traz um relato direto de interação com um dragão. Nesse relato, um grande réptil era mantido e venerado na Babilônia. Era considerado um deus vivo, não era uma estátua, mas uma criatura real. O profeta Daniel se recusava a adorá-lo. Para provar que não era divino, ele prepara uma mistura de piche, gordura e cabelo. O dragão consome essa mistura e morre. Esse detalhe é importante, indica que a criatura se alimentava, tinha um sistema biológico real e não era apenas simbólico. Esse é um dos poucos textos antigos que descreve diretamente um dragão como um animal físico. Mapas antigos frequentemente representavam os oceanos com criaturas gigantes. Cartógrafos medievais desenhavam répteis marinhos monstruosos, serpentes gigantes
e criaturas desconhecidas nas profundezas. Esses mapas não eram apenas decorativos, mas refletiam relatos de navegadores e tradições da época. As Pedras de Ica são um dos conjuntos mais controversos quando se fala em possível convivência entre humanos e criaturas semelhantes a dinossauros. Elas foram popularizadas no século XX pelo médico peruano Javier Cabrera, que reuniu milhares dessas pedras. Características principais são pedras escuras, que contêm gravações detalhadas. Muitas mostram cenas complexas, não apenas figuras isoladas. O que chama a atenção são as representações de humanos interagindo com criaturas semelhantes a Stegosaurus, Triceratops, Terópodes. Algumas cenas mostram humanos montando nessas criaturas. Outro ponto relevante: as gravuras possuem um nível de detalhamento que sugere uma observação direta, incluindo características anatômicas específicas que só foram popularizadas pela ciência moderna muito tempo depois. Por outro lado, existem críticas importantes. Alguns moradores locais afirmaram ter produzido pedras para venda. Não há consenso acadêmico sobre a autenticidade do conjunto completo. Parte pode ser genuína, parte pode ser fabricação posterior. Mesmo assim, o volume e a complexidade das peças mantêm o debate em aberto. No templo de Tham Prom, localizado na Camboja, existe um relevo específico que gera grande discussão. Esse templo faz parte do complexo de Angkor, construído no século XII. O relevo em questão mostra uma criatura com corpo robusto, cabeça pequena e estruturas ao longo das costas que lembram placas. Essas características são frequentemente comparadas a um estegossauro. O nível de semelhança com reconstruções modernas do estegossauro e a presença de placas dorsais são detalhes muito impressionantes e bem específicos. Os evolucionistas, ao tempo todo, tentam negar que pode ser um animal estilizado ou uma representação simbólica cercada por elementos decorativos, mas ainda assim o formato geral continua sendo considerado bem incomum. Na tumba do bispo Richard Bell, localizada na Inglaterra, apresenta esculturas entalhadas em pedra, com criaturas muito semelhantes a dinossauros saurópodes. Muitas representações existem de dragões dentro de igrejas e túmulos. O ponto relevante é que essas representações possuem anatomias consistentes, não são apenas símbolos abstratos. Por exemplo, no calendário tradicional da China, inclui 12 animais e entre eles está o dragão. Diferente dos outros animais, o dragão não é considerado apenas mitológico dentro da cultura chinesa. Ele ocupa uma posição de destaque e respeito. A característica do dragão chinês: corpo alongado e serpentino, presença de escamas, associação com a água, céu e poder. O dragão é o único considerado diferente, entre aspas, mas assim ainda é tratado como parte legítima da tradição. Além disso, registros históricos chineses mencionam dragões como criaturas observadas. Existem relatos antigos descrevendo ossos de dragões que hoje muitos associam a fósseis. Isso indica que, dentro da cultura chinesa, o dragão não surgiu apenas como uma fantasia, mas pode ter origem em observações ou interpretações de algo real. Até mesmo a Bíblia relata a convivência de dinossauros com seres humanos. Vemos, por exemplo, no livro de Jó, mais especificamente no capítulo 40, quando se fala do Behemoth. O texto apresenta o Behemoth como uma das maiores obras da criação, herbívoro, possuidor de força extraordinária, ossos comparados a barras de ferro, estrutura corporal extremamente robusta. Mas o ponto central da análise está em um detalhe específico.
move a sua cauda como um cedro. Ou seja, Deus compara a cauda desse animal a um cedro. O hipopótamo é frequentemente sugerido como uma interpretação, porém, possui uma cauda curta, fina e pouco expressiva. Não tem qualquer semelhança com o cedro. Sua cauda não é elemento marcante de força ou destaque. Além disso, o hipopótamo não possui ossos comparáveis a barras de ferro de forma destacada. Sua estrutura, embora forte, não corresponde à grandiosidade do animal descrito no capítulo 40 de Jó. O elefante também é sugerido, mas apresenta problemas semelhantes. A cauda é fina e relativamente pequena, não tem proporção ou rigidez comparável a um cedro. O destaque do elefante está na tromba, não na cauda. Na linguagem bíblica, o cedro representa grandeza, força, estrutura sólida e imponência. Comparar a cauda de um animal a um cedro implica tamanho significativo, rigidez e presença dominante. Entretanto, existe um animal que se encaixa perfeitamente com as características do Behemoth, dinossauros da classe dos saurópodes, como Apatosaurus, Diplodocus e Brachiosaurus. Eles possuem características que se alinham com a descrição: corpo massivo, alimentação herbívora, ossos extremamente robustos, cauda longa, espessa e poderosa. A cauda desses animais era uma das partes mais marcantes do seu corpo, possuía uma força estrutural real e se encaixa melhor na comparação com o cedro. No capítulo 41 de Jó, vemos o Leviatã, que é descrito como uma criatura marinha extremamente poderosa, escamas impenetráveis, força incomparável, impossível de ser dominado pelo homem, e habita em águas profundas. Mas existem elementos ainda mais incomuns a animais que conhecemos hoje. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam, e do seu nariz procede fumaça. O crocodilo é a interpretação mais comum, porém não cospe fogo, não emite fumaça, não possui escamas impenetráveis nesse nível e pode ser capturado e dominado pelo homem. Além disso, o texto enfatiza que ninguém consegue dominá-lo. O crocodilo não corresponde a esse nível de invulnerabilidade. A descrição apresenta características de soltar fogo e de ser um réptil marinho muito grande. Alguns répteis conhecidos como mosassauros e cronossauros se encaixam perfeitamente nessa descrição do Leviatã. Relatos de criaturas semelhantes a dinossauros não estão apenas no passado. Em diferentes regiões do mundo, especialmente em áreas remotas, continuam surgindo descrições de animais que não se encaixam nas classificações conhecidas. Esses relatos são frequentemente chamados de criptídeos, criaturas cuja existência não foi comprovada oficialmente, mas que possuem testemunhos recorrentes. O Mokele-mbembe é um dos casos mais famosos. O animal tem corpo grande e é robusto, pescoço longo, cabeça pequena, cauda longa, e habita em rios e pântanos. Essa descrição é frequentemente comparada a dinossauros saurópodes, como o Apatossauro. Relatos locais de povos indígenas afirmam que a criatura existe há gerações e é considerada territorialista e perigosa. E é associada a áreas específicas e isoladas. A região do Congo é uma das menos exploradas do planeta, com densas florestas e rios extensos, o que teoricamente permitiria a existência de espécies desconhecidas. Um dos casos mais conhecidos do mundo moderno é o monstro do Lago Ness, um corpo grande, pescoço longo e aquático, frequentemente associado a um plesiosauro. Investigações sonares foram realizadas e o lago já foi amplamente analisado. Apesar de falta de evidência conclusiva, relatos continuam surgindo e mantendo o mistério ativo. Novamente no Congo, existe uma criatura, na Zâmbia, chamada também de Congamato, que é uma criatura voadora semelhante a um pterossauro e com hábitos noturnos. Quando ilustrado para nativos, muitos identificam a criatura como semelhante a um pterossauro. Kassai Rex, também no Congo, um predador terrestre semelhante a um tiranossauro. Narrativa de ataques e testemunhos localizados.
Essas criaturas compartilham características, localização em áreas remotas, descrições consistentes ao longo do tempo e associação com água ou florestas densas. Um caso curioso, em 1977, um evento chamou a atenção mundial. Uma embarcação japonesa chamada Juyo Maru capturou um animal incomum nas águas do Pacífico. Características observadas de um pescoço longo, corpo volumoso, nadadeiras e uma aparência semelhante a um réptil marinho. A tripulação registrou o achado com fotografias e medições. Muitos afirmaram que se tratava de um tubarão-baleia em decomposição. Outros apontaram inconsistências nessa afirmação. A decomposição poderia alterar drasticamente a aparência de animais marinhos, mas também a estrutura corporal não correspondia completamente a um tubarão. Por fim, até hoje, o caso não possui consenso absoluto. O selacanto é um dos exemplos mais citados quando se discute a possibilidade de espécies consideradas extintas ainda existirem. Durante décadas, acreditava-se que o selacanto havia sido extinto antes mesmo do suposto desaparecimento dos dinossauros. Porém, em 1938, um exemplar vivo foi encontrado na costa da África do Sul. Esse achado causou impacto porque o animal correspondia às formas fósseis conhecidas, não apresentava mudanças evolutivas significativas e foi encontrado vivo em profundidades oceânicas. Esse tipo de organismo passou a ser chamado de fóssil vivo. O caso do selacanto levanta alguns pontos importantes. Nem todas as espécies consideradas extintas realmente desapareceram. Ambientes isolados, como o fundo do oceano, podem abrigar criaturas desconhecidas. A ausência de observação não é prova de inexistência. Além disso, o fato de o selacanto não apresentar mudanças significativas levanta discussões sobre ritmo da evolução e estabilidade de certas espécies ao longo do tempo. Um dos principais argumentos dos evolucionistas contra a convivência entre humanos e dinossauros é baseado na geologia. Fósseis de humanos e dinossauros não aparecem nas mesmas camadas rochosas. Esse argumento parte da ideia de que as camadas representam períodos distintos. Cada tipo de criatura pertence a uma era específica. Existem pontos, porém, que são levantados em debate. Animais marinhos terrestres e humanos vivem em ambientes distintos. Isso influencia diretamente onde seus restos são preservados. A fossilização é um processo raro. Nem todo organismo vira fóssil. Condições específicas são necessárias. A maioria dos seres vivos nunca será fossilizada. Um exemplo utilizado: baleias e selacantos vivem atualmente, porém não são encontrados juntos nas mesmas camadas geológicas. Isso mostra que a separação em camadas não necessariamente significa separação no tempo. Pode refletir diferenças de habitat e deposição. Dentro da perspectiva do dilúvio, descrito no livro de Gênesis, as camadas rochosas poderiam ter sido formadas rapidamente. Diferentes organismos foram soterrados em momentos distintos durante um único evento. A separação em camadas refletiria ordem de soterramento, não eras de milhões de anos. Ao reunir todos os elementos apresentados, relatos históricos de dragões, registros culturais ao redor do mundo, textos bíblicos, evidências arqueológicas, descobertas como o selacanto, debates sobre camadas geológicas, relatos modernos de criaturas semelhantes a dinossauros, forma-se uma ideia panorama que vai além da narrativa tradicional. O termo dinossauro é recente, mas a descrição dessas criaturas acompanha a humanidade há milênios. Os dragões da antiguidade aparecem em diferentes culturas, com características semelhantes, persistindo ao longo do tempo. Algumas evidências são contestadas, outras permanecem sem explicação definitiva e muitas continuam sendo debatidas. O passado da Terra não é um tema encerrado. Existem lacunas, interpretações diferentes e perguntas que ainda não foram completamente respondidas. A forma como essas evidências são compreendidas depende da perspectiva adotada, e é nesse ponto que o tema continua aberto, entre o que é aceito, o que é questionado e o que ainda pode ser descoberto. Mas afinal,
Seriam os dinossauros os dragões da antiguidade?